menos 34%, menos 50% e menos 29%. Sim, pessoal, essas são as empresas que nós vamos falar hoje, do ponto de vista se ela é ou se elas são uma oportunidade ou uma cilada aqui na Bolsa de Valores, bem como alguns fatos relevantes, fresquinhos, atualizados, para que vocês possam aí tomar boas decisões. A primeira empresa que nós vamos falar hoje é da própria Aeris Indústria, né? Parte de energia, produção de pás, também manutenção, serviço, né, de aerogeradores. A gente pode observar aqui que a ação já está há um bom tempo, pelo menos em todo este ano de 2024, operando aqui como uma penny stock, né? Se a gente for trazer para o português, uma ação operando aqui a menos, né, ou abaixo de R$ 1, né? Então as suas cotações a menos de R$ 1. Isso fez com que recentemente ela pôde decidir em assembleia, junto com seus acionistas, a aprovação aqui, né, do grupamento na relação de 20 para 1. Então, se você hoje tem cerca de 100 ações da Aeris, ela será agrupada ou grupada, né, em 5 ações. Então, a relação de 20 para 1. Basicamente, você vai pegar aqui a sua calculadora, vai colocar aqui o total de ações. Então, se eu tenho 100 ações, eu vou dividir isso para 20 e agora eu tenho só 5 ações. É claro que o preço também vai acompanhar o grupamento, mas ela vai ficar aqui mais condensada, mais resumida. Ela até fala aqui, né, que é interessante a gente observar lá, fato relevante, divulgado em 13 de novembro de 23, e em 12 de março de 24 comunica os acionistas e ao mercado em geral, em Assembleia Geral Extraordinária, né, e ordinária, né, a companhia realizada nesta data, dentre de outras matérias, foi aprovado a proposta de grupamento de ações de emissão da companhia na proporção de 20 para 1. O que isso vai fazer na prática, né, pessoal? Em termos simples aqui para vocês, só para que vocês possam entender. Veja que uma ação, quando ela é cotada, por exemplo, abaixo de R$ 1, vamos imaginar aqui 50 centavos. Você sabe que o denominador mínimo de negociação na Bolsa de Valores é 1 centavo, correto? Então é 1 centavo o denominador mínimo. Se você faz aqui uma compra ou a ação oscila 1 centavo para cima ou 1 centavo para baixo, só que nesta cotação, sendo 50 centavos, ela modifica 2%. Então veja, 1 centavo de negociação impacta em 2%, acima ou abaixo, para mais ou para menos, né, no valor de mercado da empresa. Então veja que essa oscilação aqui prejudica muito ela. Tanto é que quando a gente olha aqui no gráfico de cotação, se você pegar, por exemplo, no diário, tá vendo? Ó, 1 centavo para cima, 1 centavo para baixo, 1 centavo para cima, 1 centavo para baixo. Só o fato dela ter subido, né, 1 centavo já gerou aqui 1,79%. Quando a gente pega nos últimos 5 dias, também veja essa escada de preço, ou seja, mesmo operando no denominador mínimo comum, né, de negociação da B3, você traz aqui uma volatilidade gigantesca. Agora, quando você agrupa estas ações, né, ou grupa elas, né, agora aqui imaginando que se você vai ter de 20 para 1, né, então vamos colocar aqui na calculadora, né, de novo, ó. Então imagine que a ação hoje custe 49 centavos, multiplica isso por 20, agora a ação vai passar a ser cotada a R$ 9,80. Em R$ 9,80, o que acontece? Ó, vamos colocar aqui R$ 9,80, né? Se você tem uma negociação de 1 centavo, né, 0,01 centavo, você tem um balanço no preço aqui, né, um vol, ou uma volatilidade de 0,1%. Tá vendo por que é importante? E 0,1% no valor de mercado da empresa, você não causa uma volatilidade implícita tão grande assim no papel e nem, né, na própria precificação. É por isso que quando passa muito tempo, salvo engano, são 20 negociações, 20 pregões, né? Ou 52 pregões, coloca aí no campo dos comentários. A CVM, né, emite aí uma nota para que a empresa faça ou considere a condição de grupamento, ok? Coloca aí se você investe hoje em Aeris, a gente até pode falar um pouco mais sobre ela, né, sobre a estrutura dela, ok? Outra ação também que nós estamos observando, a própria Sequoia, sim, a Sequoia, parte de logística, né?
fez aí um processo de fusão junto com o grupo Move. Não se engane, não é o Move de movida na bolsa, né? Move 3 que se chama, mas é o nome mesmo da empresa. Não é Move 3 de cotação, que seria a movida. Não se enganem, não faça essa confusão, tá? É Move 3 de estrutura logística, tá? É um grande grupo logístico. A gente pode observar que ela caiu 50% também, é uma ação cotada muito abaixo de R$ 1, cerca de 40 centavos. E o simples fato de no diário aqui, olha, por exemplo, subir ou descer um centavo, você já tem uma oscilação de mais de 2% nela. Ó, pegar nos últimos 5 dias, ó, ela saiu de, por exemplo, 39 centavos para 40, deu 2,5 de alta, tá vendo? Esse é o problema, como a gente comentou. O que acontece? Ah lá, ó, nós estamos a todo este ano, né? Olha, desde janeiro, de 80 centavos para baixo. Veja só o que aconteceu, também aqui emitiu, né, um fato relevante, falando, ó, a companhia realiza em dia 29 de abril de 2024, né, a Assembleia foi aprovado, entre outros temas, o grupamento da totalidade das 389 milhões de ações, né, ordinárias na razão de 20 para 1, igual lá nós comentamos da Aeres. Também aprovação aqui na razão de 20 para 1. Então, se você observar aqui a cotação, aí vamos ver se aqui fala quando que vai mudar. Ó, vai mudar, acho que foi aprovado 29 de abril, vai mudar acho que agora em maio, né? Olha, vai mudar logo em maio, né? Eu acho que a companhia até fala aqui, olha lá, 29 de maio. Então já está próximo aí a mudança. Então, o que acontece com os preços aqui? Da mesma forma, né? Então, como você vai ter um grupamento de 20 para 1, você vai pegar o 0,4 ou 40 centavos vezes 20, a ação vai para R$ 8. Só que a quantidade de ações que você tem, então se você tem 100, divide por 20, agora você tem só 5 ações aí, tá bom? Então, é isso também que vai acontecer com a Sequoia, tá certo? Nossa próxima empresa que nós vamos observar é a Azevedo e Travasso. Ela não anunciou grupamento, não tem nenhuma notícia a respeito disso, embora seja uma ação que ao longo deste ano pegou R$ 2 e foi caindo. Aqui fez aquisições, né? Acho que de novos ativos, a empresa deu uma boa subida, cerca de 61%, veja só que interessante, mas não foi o suficiente para recuperar aqui a cotação do começo do ano. E depois disso caiu aqui mais cerca de 24%. Então são ações que têm uma volatilidade muito grande. Embora a Azevedo e Travasso, eu até estava dando uma olhada aqui, teve algumas notícias bem interessantes. Olha lá, ela começou a fazer parte do índice de small caps. Isso foi até um fato, ou um comunicado ao mercado, não é um fato relevante, é só um comunicado, que ela aqui, né, passou a integrar o índice de small caps. Né? Na verdade, é como se fosse um proxy, um pool de empresas que são empresas que não têm um capital social tão grande, bilionário, como as blue chips, mas é uma empresa aí que tem caráter de inovação, crescimento, algumas pagam até dividendos, então ela passa a integrar esse índice aqui. É interessante que, além desse índice, ela também está aqui no Brasil amplo, tá? E até a matéria vem falando, ó, a própria informação lá da Azevedo e Travasso. Small Cap, né, ou índice Small, é um indicador de desempenho médio das cotações de ativos de uma carteira formada por empresas que atendem aos critérios e pré-requisitos estabelecidos pela B3, conforme eu disse aí, parte de capitalização. Né? Entendemos que a presença no índice é muito importante em termos de reconhecimento do mercado de capitais e deve contribuir para um aumento na liquidez, negociabilidade das suas ações preferenciais. Por que isso daqui acontece, pessoal? Porque quando uma empresa ela passa a integrar o índice Small, muitos índices que operam Small 11 têm que comprar necessariamente a Azevedo e Travasso para poder compor o índice, né? Ou para compor um benchmark de carteira. Entende? E muitas empresas ou casas de análise, enfim, fundos, elas investem via, né, índices, né? Então, isso daqui por isso que fala que vai trazer até mais liquidez, porque você vai ter mais negociação no papel. Então, um pouco de cuidado que você pode, sem um grupamento de uma ação de R$ 1,20, R$ 1,30, você também pode ter altas volatilidades aí. Mas é interessante para aqueles que entendem que pode ser um ponto de virada aí para a empresa, ok? Falando em ações boas e baratas, né, eu quero o comentário aí de vocês, se você investe em alguma delas, mas aqui a gente está com o nosso painel,
inteligente de ações, já está na versão 3.0, utilizando dados em tempo real aqui, né, de cotação e de mercado. E eu quero mostrar aqui para vocês essas três empresas, se alguma delas, do ponto de vista fundamentalista, de Benjamin Graham e de Joe Greenblatt, se ela se encaixa. Então eu vou vir aqui, vou colocar os tickers, né? Então, por exemplo, de Sequoia, né, SEQ 3, vou colocar aqui, né? Veja que não tem nem como calcular para Graham, por quê? Porque é empresa que dá prejuízo, e para Greenblatt também não, porque é empresa com PL negativo. Então, Sequoia, sem chance. Vamos colocar a AL3, vamos ver aqui. A L3 também sem chance, ROI negativo, PL negativo, sem dividendo. Enfim, para ele não tem nem como, e Greenblatt também não consegue nem fazer o cálculo. E vamos pegar a nossa última aqui, ó, a ZEV4. Vamos ver se a ZEV de Travasso, se ela está barata do ponto de vista fundamentalista. Olha lá, também não, né? Olha lá, cara também. ROI negativo, empresa que opera no negativo, PL negativo. Ah, Bruno, significa isso que eu não posso investir nessas empresas? Não. Lembre-se que empresas que podem estar nesse cenário, num outro dia, ela pode fazer isso daqui, ó, que o mercado chama de turnaround, né? Ela está fazendo a lição de casa aqui, está se modernizando, diminuindo as dívidas, investindo em novos ativos, enfim, para que ela possa. Lembre-se do caso da Unipar, né, com o Bar, e muitas outras empresas que passaram por esse processo e depois subiram bastante. E se você quiser encontrar empresas que hoje já estão dentro do consenso de empresas boas e baratas, dois cliques, ó, vem aqui no painel, pega ações baratas de Graham e pega aqui ações baratas de Greenblatt. Hoje tem pelo menos 70, painel atualizado, são pelo menos 70 empresas aqui de oportunidades interessantes, sendo boas, baratas, em bons momentos para se investir. Painel, vou deixar o link aí tanto no comentário quanto também na descrição. Ah, e não esquece de, caso você tenha gostado desse vídeo, dar um like e também se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo que ajuda bastante aqui. Pessoal, comenta aí se você investe em alguma dessas três e caso você queira que eu fale especificamente de uma que você hoje está estudando, coloca aí também que a gente vai debatendo e criando conteúdos para vocês. Muito obrigado pela atenção, até mais, tchau, tchau.